Sejam muito bem-vindos, meus compatriotas, ao primeiro vídeo do canal que não é sobre Shantae. Só para deixar claro, eu vou continuar o conteúdo sobre Shantae, eu só tô tentando ter uma ideia do que dá para fazer a essa altura, já que eu fiz 6 reviews de meia hora, um iceberg de quase 1 hora, zerei cada jogo pelo menos umas 4 vezes, cada DLC do Half Genie Hero 2 vezes e platinei todos os jogos na Steam, pegando cada achievement do mais simples ao mais complicado. A partir disso a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, eu extraí cada gota de conteúdo que essa franquia poderia oferecer, e segundo, eu não tenho namorada e não saio de casa. Eventualmente eu vou inventar mais algumas coisas que dá pra fazer sobre Shantae aqui, mas por enquanto, vamos de River City Girls. Eu nunca me aprofundei muito em outros títulos da WayForward nos meus vídeos, no máximo fiz umas menções aqui e ali, e um desses títulos que foi mencionado 2 vezes já aqui no canal é esse aqui. Eu não dava a mínima pra ele há um tempo atrás, só que como eu acompanhava o WayForward, ele sempre acabava aparecendo pra mim de novo, mas eu sempre ignorava. Contudo, lá pro final do ano passado, o River City Girls 2 saiu e então choveu gente na minha timeline do Twitter só falando do jogo. E tinha muitos brasileiros mencionando também. Foi aí que eu fiquei empolgado e decidi dar uma olhada. Mas como eu não tinha jogado o primeiro ainda, eu achei melhor tentar ele antes. O outro motivo de eu não ter pego o jogo de uma vez na época é que ele custava uns 200 paus. Hoje ele tá uns 170, mas foda-se, ainda é caro. É tipo a diferença entre comer prego bebendo ácido sulfúrico e só comer prego, só porque um é menos pior que o outro não quer dizer que o outro não seja doloroso. Por esse preço dá pra comprar todos os jogos da Shantae. Essa porra desse controle aqui me custou 150 conto. Por esse preço dava pra pegar um controle desse e ainda sobraria grana pra um Marmitex e um House da vitrine. Mas para vocês leigos que estão se perguntando o que cacetes é River City Girls, bom, esse jogo se trata de um beat'em up, que é simplesmente um dos gêneros de jogos de ação mais clássicos e conhecidos por aí. Você move um personagem em um espaço tridimensional e usa de um arsenal amplo de ataques e golpes para descer a lenha em hordas de inimigos, e assim você prossegue no jogo. Muitos títulos antigos e famosos vêm em mente, como Double Dragon e Streets of Rage de Mega Drive, que foi o que eu mais joguei. No caso, o que eu mais tentei passar da segunda fase, porque eu era uma criança burra que só sabia spamar botão. Mas tiveram uma caralhada de outros jogos assim. Teve com Tartarugas Ninja, Power Rangers, até Simpsons teve um beat'em up de arcade feito pela Konami. O pioneiro desse gênero foi o Double Dragon. No entanto, a Technos Japan, que foi a empresa responsável por parir esse título, tinha feito um outro jogo anteriormente, que foi o que estabeleceu de fato a fórmula do gênero e no qual o Double Dragon se baseou. Esse primeiro beat'em up da história, no formato como a gente conhece hoje, se chamava Nekketsu Kouha Kunio-kun, de 1986. Ele foi localizado no ocidente com o nome de Renegade. Esse jogo não só deu origem à franquia Double Dragon que popularizaria o gênero beat'em up, mas também se tornou sua própria série de jogos, a franquia Kunio-kan. Kunio era meio que o protagonista dessa série, que se baseava em beat'em ups e jogos de esporte. Os jogos de esporte deram origem a vários outros personagens que são usados nos jogos de ação também. Um deles é o Ricky, capitão do time adversário de queimada na escola Nekketsu. E junto com o Kunio, ele se tornou um personagem jogável no Downtown Nekketsu Monogatari, a sequência daquele primeiro jogo e o próximo beat'em up da nossa pequena timeline. Ele foi trazido para o ocidente também, com o nome de Street Gangs na Europa e River City Ransom nos Estados Unidos. Dá pra notar que as coisas já estão começando a se aproximar. River City Ransom introduz elementos de história, upgrades, habilidades, atributos de RPG e várias coisas que moldariam o que os jogos futuros seriam. Vale lembrar que nessas versões ocidentais desses jogos japoneses, os nomes dos personagens e localidades, assim como alguns designs, mudaram para se adaptar ao nosso público. Mas esse não foi o caso do Shin Nekketsu Kouha Kunio-tashi no Banka, que é o último jogo que eu quero mencionar antes de partir para o que interessa. Esse jogo aqui não foi lançado no ocidente. Ficou por muitos e muitos anos como um exclusivo do Super Famicom lá na Terra do Sol Nascente. E só há pouco mais de um ano atrás ele foi localizado para o ocidente com o nome de River City Girls Zero.
Zero porque é esse jogo aqui que serve de prequela pro River City Girls 1, que é o jogo que nós vamos analisar nesse vídeo. A empresa que segura o IP da franquia atualmente se chama Arc System Works, pois a Tecnos Japan, que eu mencionei antes, foi de base, foi jogar no Vasco, abotoou o paletó, bateu com o rabo na seca, cagou no pau, desocupou o beco. Ela faliu. Com isso, a Arc Systems queria uma colaboração com uma empresa que pudesse criar mais um jogo para a série. E a empresa em questão é aquela que começa com W e que eu já falei o nome uma porção de vezes aqui. Em 2019, River City Girls então foi lançado para servir de sequência para o Kunio Tachi no Banka, que posteriormente foi localizado para o ocidente em fevereiro de 2022 pela WayForward, com o nome de River City Girls Zero, como eu já falei. Eu sei que foi muitas informações jogadas aí para vocês, mas o momento de historinha acabou. Agora é hora de começar e encarar o que nos aguarda. Começando o jogo, eu seleciono um save novo e escolho a dificuldade, normal ou difícil. Eu tinha jogado no normal da última vez, então eu peguei o difícil. O próximo passo é escolher a personagem que eu vou usar, pois nesse jogo, diferente do Kunio Tachi no Banka, ele é protagonizado não pelos rapazes Kunio e Riki, mas sim suas respectivas namoradas, Misako e Kyoko. Como elas meio que fazem parte do universo da WayForward oficialmente, eu gosto de pensar nelas como as primas de cidade grande da Shantae. As duas eram jogáveis naquele jogo 16-bit e também participavam da história, mas aqui elas são as estrelas do show. É por isso que o nome do jogo é River City Girls. Eu selecionei a Misako e fiquei com ela a aventura inteira. Nossa história começa com as duas presas na detenção tendo aula de matemática e com uma vontade absurda de sumir da existência de tanto tédio que estavam sentindo. Então do nada a Kyoko recebe um zap de um anônimo mostrando que os dois namorados dela tinham sido sequestrados. E aí o humor delas vai de 0 a 100 instantaneamente e elas despertam em fúria e desespero para salvar eles. Sim, os mesmos caras que estavam batendo em policiais, gangsters e mafiosos no jogo passado simplesmente foram encurralados por um bando de Zé Ninguém colocados numa van. Isso é tipo você pegar o Pelé, guru do futebol, botar ele para jogar bola contra o Jimmy do South Park e ele perder. Então o jogo começa, o diretor manda todos os alunos da detenção pra cima de você e assim nós temos um primeiro contato com as físicas e combate do jogo. Aqui no começo o seu moveset é minúsculo, você só tem um ataque padrão e rápido que a gente chama de jab, que resulta num combo simples ao spamar o botão X do controle, e um ataque lento e pesado com o botão Y. Além disso, você também pode bloquear ataques com o gatilho direito, correr apertando 2 vezes pra frente, pular, e há uma chance de quando o inimigo se levanta, ele fica atordoado por um tempo, e isso permite você agarrar ele e arremessar causando mais dano. Também tem a chance do inimigo quando está bem perto de morrer, ficar no chão clamando por misericórdia e piedade. Aí você pode ou incorporar o Cobra Kai, não mostre compaixão ao inimigo, ou apertar o gatilho esquerdo do controle para recrutar aquele inimigo. Quando ele se torna o seu aliado, você pode apertar o mesmo gatilho para chamar aquele aliado e fazer com que ele use um movimento contra os outros inimigos, mas tem uma quantidade limitada de usos. O mais legal desse sistema de combate é que conforme você mata inimigos, ganha experiência e passa de nível. Isso aumenta os seus atributos de resistência, força, velocidade, vida máxima e etc. E é um ótimo incentivo para lutar contra todo mundo que aparece no caminho, já que você fica mais forte ao derrotar inimigos. Além dos seus atributos aumentarem, você desbloqueia ataques novos para o seu moveset. Aí todos os tipos de ataque passam a ter variações direcionais, variações aéreas e variações correndo. E você também pode comprar ataques novos no dojo, incluindo os chamados ataques especiais, que gastam essa barra de estamina verde aqui em cima, e também vem com múltiplas variações. Quanto mais ataques você vai adquirindo, mais possibilidades de combos e finalizações são possíveis. Uma das partes mais divertidas é criar seus próprios combos e ver qual sequência de ataques é mais eficiente contra os inimigos. Bom, seu primeiro objetivo do jogo é fugir da escola. Você aprende praticamente tudo o que eu falei agora enquanto senta a bica em um monte de alunos. Sabe aquela cena do Cobra Kai em que estoura uma briga generalizada na escola e o negócio vira um survival horror de karatê? É basicamente isso aqui também, e é meio absurdo pensar na ideia de que todos os alunos querem a sua cabeça. E o próprio diretor incentiva isso nos alto-falantes. Today is School Spirit Day. Show your school spirit by destroying those girls. No caminho você encontra essas duas talaricas aqui, então a Misako e a Kyoko perguntam se elas viram Kunio e Riki. Have you two seen Kunio or Riki? Just like, every day?
Every night, actually. Eita, aposto que eles jogam bastante Play 4 juntos. Eu me odeio. Por enquanto deixa essas duas aí, mais tarde a gente fala mais sobre elas. Finalmente, ao chegar no pátio da escola, nós encaramos nosso primeiro boss. Porra, mas essa parede é feita do que? Açúcar? O engraçado é ela quebrando a parede do lugar onde ela trabalha e depois reclamando que ela tá tentando... Ela entrou na porra da escola pra poder ganhar grana extra, mas ela acabou de quebrar a parede. Então vai ser descontado o salário dela. Meio irônico, né? Essa é a Misuzu, uma personagem trazida lá do Neketsu Koha Kunio-kun, ou Renegade. E ela me matou porque eu entrei com metade do HP na luta. Mas da segunda vez sempre vai. You're embarrassing me! Depois de um diálogo com a Misuzu, ela nos dá uma pista de onde talvez as duas pudessem encontrar informações sobre o paradeiro dos namorados delas, e aí então as duas deixam a escola e nós partimos para explorar a cidade. Com isso, sejam bem-vindos a River City, a cidade que faz a favela mais perigosa do Rio parecer o Jardim do Éden. Todo canto, avenida e esquina tem gente querendo te pegar. Desde estudantes aloprados até policiais anoréxicos com bombas de gás, que por sinal parecem uma Waluigi. que você poderá experienciar nossos pontos turísticos mais belos e incríveis e não ficará enjoado por nenhum segundo. Assim que você terminar de quebrar a cara de um bando de pessoas aleatórias, mandaremos mais pra cima de você, pois a diversão nunca acaba na Terra da Dor. É até meio engraçado pensar que uma cidade se comporta assim, e o próprio jogo tá ciente disso. Tem uma parte em que as duas têm uma conversa onde a Kyoko se pergunta o porquê dos cidadãos serem tão violentos e ficarem brigando a toda hora em todo lugar. Mudando de assunto, num beat'em up tradicional, o jogo é dividido em fases lineares que vão de um ponto A a um ponto B. E tudo que você faz é ir de fase em fase até zerar o jogo. River City Girls, no entanto, tem uma construção de mundo não linear, onde cada área do jogo é dividida em seções interconectadas lado a lado, ou em cima ou embaixo. E você pode se mover pelas salas chegando nesses ícones de porta nas extremidades de cada uma e segurando um botão. Pensa nesse jogo como uma espécie de Metroidvania misturado com beat'em up. Você tem um mapa e pode explorar cada área livremente, retornar para áreas antigas a hora que quiser, pegando esses pontos de ônibus para viagem rápida. Como você pode só transitar livremente pelas seções, isso significaria que talvez você pudesse só ignorar todos os inimigos que aparecem pela frente e ir de seção em seção. Isso pode ser bom em speedruns, mas não é estimulado, já que quanto mais são as lutas que você ignora, mais é o XP que você não vai ter pego. Sem falar que ocasionalmente, para alcançar certos objetivos, é necessário que você lute contra hordas de inimigos. De vez em quando o jogo trava a tela propositalmente, e para quebrar a trava e você poder se mover pela sala de novo, você tem que derrotar um grupo de inimigos. É um sistema baseado nas travas de tela que tinham em beat'em ups antigos. Então não dá para só ignorar o combate. Quando as duas chegam numa área nova, elas estão procurando por alguém lá que possam interrogar para saber mais informações de onde os namorados dela estão ou quem sequestrou eles. E é aí que entram os bosses. Cada área da cidade tem um e depois de um diálogo bem civilizado e respeitoso com cada um, eles nos dão mais uma pista de onde procurar e mandam a gente para a próxima área nova. E eu adoro como a Misako e a Kyoko são dois elementos do caos que invadem os lugares desses bosses, interrogam eles, descobrem que eles não sabem porra nenhuma, sentam o cacete neles e vão embora. Dentro das áreas em si, você além de encontrar uma caralhada de indivíduos querendo arrancar um pedaço de você, também pode se deparar com várias lojas. Os itens de cura que você compra nelas têm uma propriedade especial que quando você consome eles pela primeira vez, eles te dão buffs pequenos e permanentes em algum atributo seu. Então eu fiz questão de pegar mesmo que eu não precisasse de cura. Outro tipo de produto que elas vendem são acessórios, que também podem ser obtidos em quests. Acessórios são equipados no inventário e te dão melhorias, mas nas 2 vezes que eu joguei eu não notei diferença nenhuma em equipar eles. Isso porque as melhorias que eles te dão ou são muito insignificantes, ou são muito específicas, ou aos dois ao mesmo tempo. Geralmente consistem em coisas como aumento de 5% de dano contra inimigos masculinos, aumento de 25% de durabilidade em alguma arma específica, 10% a mais de dano em golpes de chute, é nesse naipe.
Outra coisa que você encontra por aí são essas estátuas que representam o líder da gangue Yakuza, o Sabo, que foi o boss final do Kunio Tachinobanka. Existem 25 estátuas espalhadas pela cidade e quando você destrói todas, ganha metade de um pingente, com uma descrição incompleta. Pra que será que serve isso? Talvez venha a ser útil mais tarde. Esse cara é o representante oficial dos garotos de 16 anos que ficaram tristes e revoltados porque a mina que eles gostam preferiu usar droguinha. Eu não acredito que ela não quis trocar saliva comigo. Todas as mulheres são iguais. Agora irei me tornar um só com as artes sombrias e irei me vingar de todas elas. I suck. Falando nisso, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre os personagens, porque, meu amigo, se tem uma coisa que eu aprendi jogando Shantae e River City Girls é que a WayForward manja muito de desenvolver personagens. A história do jogo pode ser semi-inexistente, mas os encontros com os mais variados NPCs do jogo são ouro. Eles têm uma diversidade de personalidades e os diálogos com eles são muito bem escritos. Isso quando não são hilários também. Um dos personagens que você dá de cara constantemente é o Godai. Ou Godai, se você preferir. Ele fica se escondendo em latas de lixo e aparece quando você chega perto. Então te dá uma side quest que te recompensa com muita experiência extra, dinheiro e talvez um acessório novo. Mas o prêmio de melhores personagens tem que ir pra dupla da bagunça aqui. As duas protagonistas têm aquela dinâmica de personagens com personalidades opostas, mas que se dão muito bem. Algum de vocês já assistiram Sam e Cat? Pois então, é tipo isso. Na verdade, é exatamente isso. A Misako seria a Sam. Ela é a pirralhona bruta e atrevida que gosta de meter o louco, perde a paciência bem rápido e se mostra muito agressiva. Já a Kyoko é igual a Cat. Doce, inocente, animada e positiva, demonstrando empatia e calma com os outros. Ela detesta coisas nojentas e adora coisas frufru, como fazer compras e cachorrinhos, eu acho. Ver a forma como essas duas interagem entre si e com os outros personagens foi um dos melhores momentos do jogo e eles definitivamente puseram um sorriso no meu rosto. Nice job! Now open these doors so we can start shopping. No. But Kyoko, just a few stores. remember Ricky? Okay, let's go find that spooky Amada guy. Na primeira vez que eu joguei, eu tinha notado que os personagens que trabalhavam nas lojas tinham uns designs muito exóticos e estranhos. Foi aí que eu aprendi que aparentemente uns 90% dos personagens desse jogo não são originais, mas sim personagens da franquia que foram revividos e trazidos de outros jogos ou até mesmo aparições especiais de outras franquias da Technos Japan. Isso também inclui alguns inimigos e alguns bosses. Os dois dojos da cidade, por exemplo, têm ambos os protagonistas de Double Dragon trabalhando neles. E tem até uma loja de videogames onde você encontra NPCs baseados em dois devs da WayForward que trabalharam no jogo, incluindo James Montagna, que também é o level designer dos jogos da Shantae. Isso não é uma boss fight, é um teste de resistência para ver quanto tempo você consegue aguentar enquanto o jogo te pulveriza com projéteis. Esse é só o terceiro boss e ele já chega a usar 3 ou 4 ataques ao mesmo tempo. E é esperado de você a precisão para desviar dessa bagunça. Sem falar que a sua movimentação é travada num plano bidimensional, como se você estivesse jogando Shantae. Não passando a experiência de um boss de jogo beat'em up. É simplesmente chuva de projétil e spam o botão, chuva de projétil e spam o botão. Os gráficos do jogo são excelentes. Eu não sei se a estética pixelada foi escolhida de propósito para lembrar jogos de arcade e consoles 16-bit, ou se foi uma decisão mais financeira para baratear a produção do jogo, visto que trabalhar com pixel art é a opção mais fácil e menos custosa ao se fazer gráficos.
Mas, diferente de Shantae, eles não estavam trabalhando sozinhos e tinham o apoio da Arc System, que é uma empresa relativamente grande. Então eu não sei se o limite de orçamento era tão limitado assim. De qualquer forma, o jogo é muito bonito, os cenários são muito bem feitos e detalhados e as animações estão no nível de qualidade esperado da WayForward. Mas eu só gostaria de perguntar uma coisinha bem simples. Por que o side heavy da Kyoko é a porra de um Deb? Foi o MrBeast que fez esse jogo? Que negócio é esse? Você não coloca memes no seu jogo, WayForward. Memes envelhecem e depois que eles envelhecem se tornam só uma coisa, cringe. Inclusive essa é uma reclamação que eu tenho até sobre a dublagem brasileira em algumas coisas. Mas calma que não é só isso. Só tem um probleminha relacionado aos gráficos e não tem a ver com a beleza ou estética deles em si, mas sim com a percepção de espaço que os cenários do jogo passam. Esse sendo um jogo beat'em up, você pode se movimentar para cima e para baixo além de só para os lados. Quando você move na vertical, a ideia é que você está indo para o fundo do cenário, ou mais para perto da câmera, porque os cenários de jogos assim querem passar a experiência de que você está se movendo num espaço entre aspas 3D. Então os cenários dos elementos que tem nele têm que ser construídos de forma que você tenha uma percepção de profundidade. Quais elementos estão na frente, quais elementos estão no fundo e quais estão no meio. No River City Girls, essa percepção é bem fraca. Você não tem noção de profundidade em alguns lugares e isso pode atrapalhar. Um dos que me deixou mais confuso foi esse aqui com o ônibus. Isso aqui é uma parede de um buraco e isso aqui é a parede do ônibus, onde você consegue entrar. E isso aqui é o chão. Confie em mim quando eu digo que alguns cenários podem te deixar confuso, mas não é nada que vai fazer você arrancar os cabelos de raiva. Já no campo sonoro, meu amigo ou amiga, vamos falar sobre isso. Trabalhando com uma outra empresa de porte grande, a WayForward não teve as mesmas limitações que ela tem com IPs como Shantae, que são 100% dela. E uma das limitações é o quanto de atuação de voz os personagens podem ter. Aqui nós não temos aquele voice acting mal passado dos jogos modernos da Shantae, onde só algumas falas específicas de diálogos específicos são dados voz. Aqui a atuação de voz é completa e todas as falas são reproduzidas em som. Todos os personagens têm voz e as pessoas por trás delas fizeram um ótimo trabalho. Não só as emoções dos personagens são demonstradas por tons de voz muito bem atuados, como todos os personagens têm a voz ou sotaque que você esperaria de cada um. As músicas do jogo, elas podem ser divididas em duas categorias. Uma delas são as músicas de ação, que lembram um pouco a soundtrack de jogos antigos do mesmo gênero. A composição dessas músicas foi feita para dar uma atmosfera mais urbana para as áreas, mas vez ou outra aparece também uma música mais cheia de energia para dar um gás na ação. E então vem a outra categoria, trilha sonora com letras. Essas músicas foram compostas e cantadas pela compositora Megan McDuffie, e elas podem soar estranhas da primeira vez que você joga. Não parecem algo que alguém ouviria enquanto está descendo um monte de gente no soco, parece algo que você ouviria no rádio do Forza Horizon. Só que tem dois poréns. Primeiro, como você deve ter percebido, a Megan canta bem pra caralho. E segundo, eu rapidamente me acostumei com essas músicas, porque além de elas serem muito bem feitas, elas passam uma atmosfera única pra esse jogo, algo que só ele tem. No começo eu ouvi essas músicas soava estranho, mas depois pareceu apropriado pra um jogo assim, algo diferente que se encaixou muito bem. Um dos momentos que mais mostra isso é quando você chega nesse boss.
Ah, e lembra dos problemas com os gráficos que eu mencionei? Que a sua percepção tridimensional do espaço é meio zoada? Pois é, isso é bem irritante aqui. Boa sorte desviando dessas notas de Guitar Hero que vêm contra você na Vertical. How does it feel? All of that fear. How does it feel to show your face here? Don't test me now. You were never a threat. I'll make you taste your regret. Bem, até agora eu não toquei direito nos problemas do jogo. Sendo bem direto, não tem nenhum problema grande ou que se destaca a ponto de eu falar que isso vai arruinar a experiência. Esse é um daqueles jogos de problemas menores e medianos. O mais grave deles é provavelmente aquele lance com os gráficos e a noção de profundidade que pode fazer você cometer erros e errar golpes por não estar posicionado direito. Tem também aquela boss fight horrorosa e o fato de que a maioria dos acessórios são inúteis. Mas um outro problema que o povo reclama, e eu posso comprovar que é bem irritante, é o fato de eles terem mapeado o botão de ataque padrão, que é o que você mais usa, com o botão que também pega itens do chão. Eu acho que eu não expliquei direito sobre esses ditos itens ainda, mas basicamente se você já jogou qualquer jogo do gênero você sabe como eles funcionam. Tem essas coisas espalhadas pelos cenários e você consegue pegar elas e usar de armas, como latas de lixo, bancos, ioiôs, correntes, tacos de beisebol, etc. E para pegar eles do chão, basta apertar X quando estiver perto deles. Mas vamos imaginar que tem um grupo de bagunceiros querendo comer o seu cu e você tem que atacar eles de volta. Se tentar iniciar um combo com eles e tiver um item por perto, o ataque vai ser cancelado e você vai acabar pegando o item do chão ao invés disso. E possivelmente vai levar uma lapada. E mesmo se não levar, vai ser irritante do mesmo jeito, porque não era isso que você queria fazer. E confia em mim, isso acontece muitas vezes. Outra coisa meio paia com esses itens é que quando você opta por arremessar eles nos inimigos, alguns deles ricocheteiam e batem de volta em você. Isso faz sentido com alguns itens, mas não com a maioria. Por que uma lata de lixo pesada iria bater e voltar? Por acaso tem um cavalinho pula-pula do Gugu colado nele? Outro problema inconveniente são as cutscenes antes dos bosses. Você consegue pular elas só mantendo qualquer botão do controle pressionado por um tempo. Mas se você morrer e tiver que ficar lutando contra esses bosses de novo e de novo até ganhar, é forçado a ter que continuar pulando as cutscenes. A razão por que isso é chato é porque boa parte dos bosses não tem só uma, mas 2, 3 ou 4 cutscenes antes da luta começar. Os diálogos com eles também contam como cutscenes por algum motivo. Então, para cada uma delas você tem que manter um botão pressionado por um tempo e demora até a luta começar de novo. Dá pra ver que os problemas desse jogo não passam de inconveniências, umas coisinhas que atrapalham aqui e ali, não deixam de ser problemas, mas por boa parte do tempo você não tem que se lidar com eles. Existe uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é o final desse jogo. Nas reviews de Shantae eu fiz questão só pra dar um entendimento completo da história, mas aqui eu realmente acho que vale a pena comentar sobre como essa aventura termina. Então apertem seus cintos e... chega de drama, vamos só mostrar isso. A jornada das nossas ilustres protagonistas leva as duas até a torre da gangue Yakuza, que eu mencionei antes. Com a dica passada pelo último boss, as duas suspeitam que Kunio e Ricky talvez tenham sido levados por eles. Antes de invadir a torre, elas encontram mais uma vez as talaricas filhas da puta. Não, mentira. Porque pra ser talarico você tem que ser amigo da pessoa que vai ser traída, e isso é o contrário do que essas piranhas aqui querem passar. Elas ficam o jogo inteiro zoando com a sua cara e fazendo chacota com a Misako e a Kyoko. E dessa vez aproveitam para jogar na cara das duas que elas gostam dos namorados delas e que na verdade eles gostavam delas e pertenciam a elas também. Isso deixa as duas preocupadas, mas elas deixam pra lá e continuam a missão. No topo da torre elas chegam na sala do chefe da gangue, mas como eu mencionei antes, o Sabo foi derrotado e preso. E quem cuida dos negócios dele agora é sua filha, Sabuko. Porra, mas essa mesa aí é feita de quê? Papel machê? Anyways, a terceira fase desse boss é uma porra e eu morri mais vezes do que um motor de Fusca velho. Mas eventualmente... Curse you!
Misako e Kyoko então lançam a rapariga pela janela e começam a cair também porque aparentemente Newton não colocou as duas no grupo de pessoas isentas da gravidade. Então elas despencam em cima de uma construção no estilo Looney Tunes, só machucando um pouquinho, mas aí então são distraídas por uma visão inacreditável e inesperada. Os dois namorados dela estavam de boa esse tempo todo num spa e nunca foram sequestrados. A Saboko não levou eles e não sabia de nada, assim como os outros bosses. Mas no fim os dois nunca tinham sido sequestrados por ninguém. Mas calma, não é só isso. Kunio e Rick não reconhecem as duas, se referem a elas como aquelas garotas loucas que tinham voltado de novo, e então se vestem e dizem na cara dura que querem ver se a Mami e a Hasebe estão a fim de sair. Sabe quem são elas? Exatamente! Sim, meus amigos, esse é o fim de River City Girls. Misako e Kyoko foram chifradas aos 45 do segundo tempo. Na verdade não, porque pra ser corno você tem que ter tido um relacionamento com alguém e ter sido traído por essa pessoa. Esse final sugere que os dois nunca tinham conhecido a Misako e a Kyoko, e estavam sendo incomodados por elas de novo. Não só isso, mas aquelas vagabundas arrogantes eram sim as verdadeiras namoradas deles, afinal de contas. Com isso, as duas garotas ficam tiltadas e dão um último soco mandando os rapazes pro espaço de forma cômica. E assim os créditos rolam. Que porra é essa? Será que eu peguei um final ruim? Esse é o clímax da história? Não pode ser. Claro, eu já esperava pouca bosta, já que a narrativa do começo ao fim é de que a gente tinha que resgatar os dois. Mas que plot twist do cacete foi esse? A jornada inteira só encheu a gente de expectativa de que essas duas iriam conseguir salvar os garotos delas, depois de todo esse trampo absurdo, atravessando a cidade inteira e derrotando os malucos mais perigosos e cabulosos dessa cidade. Não importa se a história do seu jogo é fraca, esse final foi anticlimático. Me deem um final previsível e genérico. Bom, acontece que eu não sou a única pessoa que ficou confusa com isso, a grande maioria dos jogadores também ficou. Isso porque esse final, na verdade, é uma piada, literalmente. Uma piada que seria entendida por um nicho bem fechado de fãs da franquia Kunio. Eu fiz as minhas pesquisas e li em vários artigos e posts que tentam explicar esse final, e eu vou fazer o meu esforço para resumir da forma que eu entendi. Basicamente, muitos jogos da série Kunio nunca foram localizados para o ocidente, e assim ninguém aqui conseguiu jogar eles na época, e ainda não conseguem, porque justamente por causa disso, a franquia é mal conhecida no ocidente hoje em dia. Apesar de ter lá os métodos para jogar esses jogos, como emuladores. Como os jogos não tinham sido tragos para cá, muitas informações sobre o universo desses jogos e personagens não era conhecida. Uma delas é de que sim, as duas pirralhas aparentemente eram namoradas dos rapazes em alguns dos jogos antigos. Então a WayForward tentou ser inovador e fazer uma piadinha criativa, que soa tipo, haha, olha só, na verdade as duas garotas irritantes eram namoradas dele o tempo todo, mas você não sabiam dessa informação porque não tiveram acesso aos jogos japoneses. Mas calma que tem mais. No Shin Neketsukoha Kunio Tachi no Banka, segundo informações que eu recebi, eles introduziram a Misako e a Kyoko como novas namoradas dos protagonistas, simplesmente porque sim. E essa é a única aventura onde elas participam antes do River City Girls, e a única vez em que elas saíram com os dois rapazes. Mas como eu já falei, esse jogo aqui também foi um dos que nunca tinha vindo pro ocidente. Ou seja, essa é uma aventura perdida. E sendo a única onde a Misako e a Kyoko namoram os dois rapazes, a piada é que esse namoro na verdade nunca aconteceu. Kunio e Rick agem dessa forma no fim do jogo porque, como o jogo nunca foi trazido para o ocidente, é como se as memórias deles com as garotas nunca tivessem existido, e então eles não as conhecem. Desse jeito, com essa quebra de expectativa no final do jogo e esse plot twist, a WayForward queria que você visse isso como algum tipo de sátira ou crítica à péssima localização de jogos para o ocidente. Que grande bosta, WayForward. Absolutamente ninguém entendeu essa piada e todo mundo ficou frustrado com esse final anticlimático. Afinal, se o objeto da sua piada é o fato de que tal jogo nunca veio pro ocidente e as informações sobre ele foram perdidas, não tem como as pessoas entenderem a sua piada, porque afinal de contas, o jogo nunca veio pro ocidente. Ninguém tá ciente da existência dele e o quão broxante foi não ter tido ele aqui, então ninguém vai entender essa sátira.
99% das pessoas que jogaram esse jogo eram leigas e só esperavam um final previsível porque elas já aceitaram que a história é fraca porque o jogo foca no gameplay. Daí então elas recebem esse final e ficam apenas confusas, porque o jogo todo foi um setup para uma piada que ninguém entendeu. Depois daquele show de horrores que foi esse plot twist, você libera umas coisinhas no save file durante os créditos finais. Além de liberar os dois rapazes Kunio e Ricky como personagens jogáveis, você ganha uma penca de dinheiro, XP e o mais importante, a outra metade do pingente. Então dessa forma eu entro no save de novo, equipo os 2 pedaços do pingente e então todos os segredos mais obscuros do universo me são revelados através de uma visão gloriosa. Não, brincadeira, não acontece nada. Mas ligando os pontos eu resolvi ir até a porta do boss final com o pingente completo equipado. E assim, uma cutscene diferente toca. Eu estou me sentindo muito inteligente e foda depois dessa sacada incrível e agora eu tenho finalmente a oportunidade de amassar a cara dessas vagabundas. Daqui pra frente é só quebra de quarta parede. As 2 protagonistas ficam confusas e dizem que era pra Sabuko ser o boss final. Mami e Hasebe não entendem do que elas estão falando e não dão a mínima explicação lógica do porquê elas estarem ali, elas apenas estão. Então agora é hora de guerra civil. E se tem um requerimento obrigatório para vídeos análise longos feitos por caras que tentam ser engraçados, é uma time-lapse de boss final com música épica no fundo e eu fazendo careta enquanto mexo no controle. Depois que você mata uma delas, a outra ativa o modo 300% pistola, e agora a porra fica séria. Depois da luta vem mais uma quebra de quarta parede. Numa tentativa de explicar o outro final, as 2 dizem que não é justo elas perderem, ou que a Misako e a Kyoko sejam as namoradas dos rapazes, pois elas só saíram com eles uma única vez em um jogo 16-bit que nunca saiu nos Estados Unidos. Do jeito que eu expliquei anteriormente, ou pelo menos tentei. Então as 2 jogam as vagabundas pela janela igual fizeram com a Sabuko e da mesma forma caem, se esborracham no chão e mais uma vez descobrem que os garotos estavam só de boa no spa e nunca tiveram em perigo para começo de conversa. Eles ficam confusos se perguntando por que delas pensarem que eles foram sequestrados, então se vestem, dizem que estão a fim de ir ali comer um x-ratão e convidam as 2 para ir junto. E assim, tudo termina bem, da forma como deveria. Só tem um pequeno grande buraco nessa história. Se em ambos os finais os 2 nunca estavam em perigo, então quem enviou o zap para Kyoko no começo do jogo mostrando que os 2 tinham sido sequestrados? Bom, a WayForward disse num tweet que foi o Goldeye. O que até que faz sentido, porque se as 2 não tivessem saído nessa aventura, elas não teriam feito os favores que ele pediu para elas. Mas a gente só sabe disso porque a WayForward tweetou. Afinal, jogando o jogo, isso não estava nem um pouco óbvio. De qualquer forma, River City Girls, certamente um dos melhores títulos dessa empresa. A história do jogo pode não ter pé nem cabeça, mas o gameplay é divertido do começo ao fim e a apresentação é impecável. Recomendo 100%, não deixem de jogar, lembrem-se, bebam água e fiquem com Deus, meus amores.
Essa porra dessa peruca é muito... Essa porra pinica. Nossa senhora, tá coçando.